Paulo, pensando nessa questão do bem-estar mesmo, dessas pessoas, como que você entende a questão das cores, a psicologia das cores para esse ambiente? Eu acho que, desculpa, com relação a cores, até a gente procura colocar cores mais tranquilas, mais calmas, isso até é uma coisa que meio que regra, até quando você tem, mesmo quando você tem uma pessoa que tem algum tipo de problema de saúde, ou até quando a gente fica mais velho, porque a gente tem pessoas que ainda gostam de cores mais vibrantes, porque a cor vibrante ela chama para uma determinada emoção. Exatamente, né? Alegria, coisa assim, né? Então ela pode trazer ansiedade, alegria, sim. Então a cor transmite as emoções também. Sim. Então eu acredito que as cores mais frias, mais calmas, elas vão trazer mais tranquilidade pro espaço, pro ambiente. Sim. E até também o que eu falo um pouco sobre isso com relação ao envelhecimento da casa, né? Que ela tem que envelhecer junto com a gente. Perfeito, perfeito. Paulo, fala um pouquinho sobre a sua filosofia de trabalho. É que a gente iniciou a nossa conversa aqui falando de uma matéria específica que você fez, mas assim, como é que você vê o ramo da arquitetura para daqui 5 anos, por exemplo? Eu acho que está tudo muito rápido. Eu acho que as pessoas, entendo que por conta de tecnologia, a tecnologia muda todo dia, todos os dias. Tudo na mão, né? Tudo muito rápido. É tudo muito rápido, né? Eu vejo hoje mesmo já vejo que mudou muito, o formato do cliente mudou muito, né? O perfil do cliente mudou muito, né? O cliente já sabe o que quer. Às vezes até quando você vai fazer o projeto, o cliente já está assim, não, eu já sei o que eu quero fazer. Ele quer uma pessoa. Ele já tem uma Ele noção, quer uma pessoa, né? só para passar limpo e assinar aquilo que o projeto que ele precisa, né? Eu já passei por casos assim até de cliente que falava para mim assim, eu fui no Pinterest, vi isso. Como é que eu faço para reunir aqui? Aí o que eu falo pro cliente, fala assim, deixa eu fazer o projeto primeiro, né? Depois eu vejo essas ideias do Pinterest. Sim. Graças a Deus eu ainda tenho sorte com isso. Sim. Quando o cliente vê meu projeto, ele fala assim, você sabe que eu nem tô olhando mais Pinterest? Eu gostei tanto da cozinha que você fez, gostei tanto da sala que você fez. Então eu acho que é a diferença. Eu acho que tem que partir por esse lado, porque hoje a internet ela está ao alcance de todo mundo, né? Então até como a gente briga, tem cliente que se forma, arquitetos, design interiores, olhando a internet, né? Ele acha que ele é formado, ele sabe mais do que um profissional. Exato. Né? Aí depois ele vê que eu já tive cliente até que falou assim, podia ser arquiteta. Eu olhei para a cara dela, fiquei pensando comigo, né? Eu e ele, até a equipe que estava junto comigo ficou olhando para ela, poderia ser, porque ela achou que ela sabia muito. Né? E assim, é justamente por causa dessa questão da internet. Então, nós recebemos muita informação, mas o conhecimento é diferente de informação, porque para você ter conhecimento, você precisa ter experiência. E a experiência de vida, a experiência de trabalho, né? Então, o fato de você realizar o atendimento ali e fazer o passo a passo ali, desde o projeto, o briefing, até entregar a obra completa, nossa, acontece tanta coisa que o Pinterest não vai resolver. Então, eu acho que o cliente hoje, ele vê muito esse lado, né? E é lógico, os escritórios também, hoje, eu acredito até que depois da pandemia, se intensificou mais. Eu acho que tem muita gente que tinha escritórios grandes, hoje todo mundo terceiriza tudo, hoje todo mundo reduziu equipes, muitos estão home office, porque e por que não também, né, o home office? Eu conheço alguns que tem, por exemplo, tem uma assistente que acabou com o escritório inteiro, fechou o escritório, mas ficou só com aquela assistente para poder trabalhar com ele home office. Claro. Né? Muitos também que eu vi criaram um espaço bacana em casa, para trabalho, para conseguir conciliar o trabalho. Isso aconteceu depois da pandemia também, né? Isso foi uma realidade, é uma realidade hoje. Hoje não tem um cliente que não pense assim, pode ser o quarto da empregada, ele quer que vire a porta
para que venha para a parte, vire um home office. É verdade. Hoje o cliente ele já pensa dessa forma. E muitas vezes dentro desse home office você consegue até produzir mais, porque você está num ambiente mais confortável. A pessoa às vezes pensa assim, eu vou trabalhar home office, eu vou trabalhar a hora que eu quero, porque eu trabalho em casa. Você trabalha muito mais. Você trabalha muito mais do que se você tivesse um espaço. Você trabalha muito cumprindo mais. Horário ali dentro cumprindo horário. Né? Você trabalha muito mais. E até como você falou com relação à internet, né, eu acho que hoje ela beneficiou por um lado isso, sim, né? Sim. Porque hoje você pode até enviar um projeto, tanto você enviar para fora do país, quanto você pode, você pode contratar um profissional fora do país, de fora do seu estado, né? Tratar tudo pela internet. Né? A internet hoje te possibilita isso, sim, né? te possibilitou essa praticidade. Mas tem o ponto negativo, que é essa questão das pessoas confundirem informação com conhecimento, sim, né? Faz muita diferença. Isso que faz a diferença. Como a gente acabou de falar, a pessoa acha que ela vende aquilo na internet, no Pinterest ou em qualquer outro site, aquilo vai se aplicar na minha casa. Aconteceu até um exemplo comigo com uma cliente. A cliente pegou e falou assim, Paulo, eu vi lá no site tal, a altura de quadro é 1,60. Mas eu fui colocar na minha parede e não deu certo. Por que será? Aí eu falei para ela, falei assim, mas você olhou qual pé direito que estava sendo, que era a referência? E não só isso, qual é o tamanho do quadro dentro de um ambiente específico, porque imagina que você tem um ambiente muito pequeno, coloca um quadro gigante, fica até estranho. Né? Não tem a questão da proporção. Estética, proporção, né? Então, às vezes a pessoa, esse tipo de informação que eu acho que assim, a pessoa vê na internet, como foi o caso dela, eu vi 1,60 do chão, mas ela, o pé direito dela é de 3. Aí ela falou assim, eu vi que não ficou legal, eu vi que estava estranho, né? Porque nem tudo que se aplica é destinado para você. Né? Então, pode se aplicar por uma parcela, né? Mas não que aquilo que está escrito seja especificamente para você, porque cada um tem um perfil, cada um tem uma casa, cada um tem um gosto. Envolve a questão da personalidade, a identidade da pessoa, né? A casa sempre tem que ter a identidade da pessoa, então cada um tem a sua, então nunca o que está ali na internet é exatamente aquilo que você tem que colocar na sua casa. Totalmente diferente. É completamente, você tem que ver as suas necessidades para poder ver se aquilo vai se incorporar na sua casa. Perfeito.